Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, seja bem-vindo ao Pasto Extraordinário realizado em parceria com a Corteva AgriScience. No programa de hoje você vai ver como a pecuária contribui com a sociedade e o meio ambiente. Também vamos conferir a adoção de tecnologia que agrega valor à carne e ver os benefícios de uma técnica que aumenta a produtividade, promove a sustentabilidade e ainda melhora a renda dos produtores. Tudo isso, além de conhecer a história de um pecuarista que vem realizando o reflorestamento da propriedade com ótimos resultados para a produção. Então, vem com a gente. Para começar o programa de hoje, eu quero te lembrar que todo o conteúdo do Pasto Extraordinário está disponível em diferentes plataformas, aqui na TV, no nosso site e nas redes sociais. O importante é você se manter atualizado com informações para produzir cada vez mais com sustentabilidade. Se conecte com a gente por meio desse QR Code que aparece aqui na tela durante todo o programa. E o primeiro assunto do nosso programa hoje é que um dos desafios do agronacional atualmente é conseguir mostrar para a sociedade o bom trabalho que muitos produtores vêm fazendo no campo. A população global tem se preocupado cada vez mais com pautas como a preservação ambiental, a saúde e a inclusão social. Temas que o agro e a pecuária têm diversas boas histórias para contar. E é sobre isso que eu converso agora com o Maurício Veloso, presidente da ASSOCOM, Associação Nacional da Pecuária de Corte. Olá, Maurício, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Yael, o prazer é todo meu, obrigado. Que bom. Maurício, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre as questões do aquecimento climático, né? A pecuária vem sendo apontada muitas vezes como uma das responsáveis pelas emissões de metano, por realmente causar aí o aquecimento global. Só que a gente percebe que o metano é só uma ponta, né? Tem também o sequestro de carbono, tem também a intensificação das pastagens, a intensificação com o abate em confinamento. Então tem também aditivos para mitigar essas emissões. A gente tem muitas soluções aí presentes na pecuária. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo, Yael. Muito bom a oportunidade da gente esclarecer todos os nossos telespectadores. Bom, primeiramente é bom lembrar que a pecuária, não apenas a brasileira, mas vamos falar da brasileira, ela é responsável por nem 1% da emissão de metano justamente do mundo. Então isso é muito bom a gente caracterizar. Em seguida, a preservação ela deve ser entendida como o uso responsável, racional e sustentável do meio ambiente, tá certo? E sem desperdícios. O objetivo de todos nós, produtores de alimentos do Brasil, é aprimorar os sistemas de produção de forma a atender a demanda mundial por alimentos seguros ao longo do tempo. Ou seja, a conservação e a produção não são excludentes, mas sim necessariamente complementares. O Brasil tem compromissos a cumprir com a COP26 de reduzir em 30% as emissões de metano e zerar o desmatamento ilegal, que é o objetivo de todos nós. As emissões de metano pelos bovinos brasileiros são erradamente apontadas como vilãs. A pecuária brasileira é parte insubstituível para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, tanto pelo vigor do sequestro e armazenagem do carbono nas pastagens tropicais bem manejadas, quanto pelo seu consistente ganho de produtividade ano a ano, produzindo mais quilos de carne e litros de leite com cada vez menos recursos naturais. Essa é a nossa meta permanente de produzir mais com menos. Perfeito. E aí, Maurício, a gente tem, como você falou, essa questão de produzir mais com menos, mas outra coisa importante também para mitigar realmente os efeitos do metano, que, como você falou, são muito poucos, mas mesmo assim ainda podem ser mitigados com a integração laveira-pecuária-floresta, como você falou, e também com pastagens bem cuidadas, bem manejadas, né, Maurício? Elas têm um papel imprescindível aí nesse balanço de carbono positivo, né? Perfeita sua colocação, sem qualquer dúvida. E aqui, Yael, nós novamente revisitamos a máxima em que a conservação e a produção são necessariamente complementares. Ou seja, quanto melhor for a prática dessa produção,
melhor estará sendo atendida todas essas necessidades de conservação ambiental. E somente pastagens bem implantadas e bem manejadas são e serão capazes de cumprir o seu papel positivo no balanço de carbono. E a tecnologia de colheita em pastejo e em armazenagem do excedente produzido são indispensáveis a esse objetivo, para que ele seja cumprido. Perfeito. Agora, falando um pouquinho aí sobre o valor nutricional da carne, ele é outro fator bem importante para a saúde humana, né, Maurício? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa contribuição que a gente faz para a sociedade também, para a saúde, né? E aí é até covardia falar disso, porque a gente dizer que uma coisa absolutamente saborosa, e além de ser extraordinariamente saborosa, ainda é unicamente nutritiva, é até covardia. Mas vamos lá. Nada. Nenhum alimento se compara ao poder de nutrição da carne bovina. Um poder de nutrição imediato. Ele é comparável a uma injeção na veia de elementos indispensáveis ao equilíbrio do organismo. Como, por exemplo, o ferro M, que entra imediatamente na corrente sanguínea quando consumida a carne vermelha bovina. Vitaminas do complexo B, regeneração neural, zinco, selênio, cobre, proteína, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento cerebral e cognitivo das crianças e previne a perda óssea e muscular nos idosos, além das gorduras saudáveis que promovem o bom funcionamento hormonal. O funcionamento hormonal não rola, não acontece sem essas gorduras. E é importante notar que ele é insubstituível, por exemplo, para a manutenção da libido. Isso é muito interessante que as pessoas saibam. Realmente são várias contribuições, né, em diferentes partes do nosso corpo. E para além da carne... Perceba que atende da criança até o mais novo. Que bacana, quanta coisa indispensável aí para nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossa saúde, né, Maurício? Tomara que a gente consiga comunicar isso para a sociedade cada vez melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Um abraço para você, bom trabalho aí. Bom, pessoal, se vocês querem saber como produzir mais com menos e comunicar melhor o trabalho realizado dentro da porteira para toda a sociedade, acessem o site do Passo Extraordinário com esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. A gente já sabe que a adoção de tecnologias é importante para aumentar a produtividade. No entanto, para os resultados aparecerem, uma série de cuidados e atenção aos detalhes são necessários. E nós vamos saber mais sobre isso agora. Confiram! O trabalho que a gente desenvolve hoje de pastagem como RC, o representante comercial da Corteva faz uma entrega interessante na questão de geração de valores. O que seria essa geração de valores? É uma via de mão dupla onde o representante comercial de pastagem venha trazer o conhecimento ao pecuarista e ele também dê condições para que o trabalho seja executado da melhor forma e que ambos, em conjunto, venha a soma a entrega do resultado. Então, para que a gente chegue num resultado satisfatório, é importante essa sinergia entre a equipe técnica da Corteva Pastagem com o pecuarista. Falando em geração de valores, é importante que o representante comercial da Corteva Pastagem não atue somente uma safra ou um período chuvoso dentro da propriedade rural do pecuarista, e sim uma sequência, todo um planejamento. Porque hoje um controle de erva daninha não é só aquele período chuvoso daquele determinado ano, mas sim a sequência, o acompanhamento ano a ano, pasto a pasto, determinando se aquele pasto ele deve ser reformado, se ele não deve, se ele deve ser feita uma correção naquele momento, com fertilizante, com calcário, ou se uma aplicação de defensivo, uma aplicação de herbicida para pastagem, a gente venha recuperar ele de forma economicamente viável, né, e que venha trazer benefícios. Como exemplo, estamos aqui na fazenda Orvalho das Flores, da Carmen Pérez, né, uma cliente já há 20 anos que usa defensivos de pastagem da Corteva, uma cliente que a gente tem todo
já um histórico dela. Então, ano a ano, a gente faz um planejamento do que vai ser na próxima safra, do que vai ser feito no próximo ano, a área que vai ser reformada, a área que vai ser controlada com herbicida e pastagem, a área que vai ter um controle mais desafiador, uma erva daninha mais difícil o controle, uma erva daninha de fácil controle. Então, para cada tipo de pastagem, para cada tipo de pasto e erva daninha a ser analisada, ela vai receber um tratamento especial, um tratamento de acordo com sua necessidade. Eu acredito muito na sinergia de valores, então a Corteva tem esses valores, tem esse compromisso com a sustentabilidade, em fornecer o conhecimento para o pecuarista, em trazer o conhecimento, a forma de nós nos tornarmos mais produtivos no dia a dia da pecuária, como a recuperação da pastagem, o controle das plantas invasoras. E é importante essa sinergia entre cliente e empresa. Então a gente está sempre com um técnico especializado que vem, que indica produtos certos para cada planta, para cada invasora. E a tecnologia ela é fundamental nesse processo de produção, inclusive para a própria sustentabilidade. E a junção de tudo isso, da tecnologia, da consultoria, da assistência técnica, da indicação de um bom produto, isso aumenta a produtividade, aumenta a capacidade, a lotação animal naquele espaço, que esse é o grande objetivo, produzir com sustentabilidade, mas aumentar a produção por hectare, por área. E tudo isso a gente faz em sintonia com todos esses pontos. Então, há 20 anos que eu venho aplicando os produtos da Corteva, percebo esse aumento de produtividade, percebo esse alinhamento de valores, aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para o meio ambiente, aquilo que é importante para toda essa parte social, para a produtividade da fazenda. E eu encontrei isso na Corteva. A Orvalho das Flores, em específico, né, a propriedade que aqui estamos, é uma propriedade que vem tendo um incremento muito grande de forrageira, ela vem tendo resultados, ela vem tendo mais arrobas por hectare ano, ela vem produzindo mais. Isso tudo faz parte desse conjunto, né, de técnicas e essa parceria. Resumindo, seria uma parceria mesmo entre o profissional que venha trazer resultado, tecnologia, produto para o cliente, né? E por isso essa longevidade, né? Já há 20 anos a Orvalho das Flores tem apostado nos defensivos de pastagem da Corteva e vai continuar apostando, porque ela vem tendo resultado satisfatório e tem a satisfação e o resultado final, que é a lucratividade. Gente, deu para perceber que a adoção de tecnologia faz toda a diferença para agregar valor à produção. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma técnica que melhora a produtividade, traz benefícios para o meio ambiente e ainda diversifica as opções de renda para o produtor. Até já! E o Pasto Extraordinário está de volta para falar de uma técnica que comprovadamente só traz benefícios para o produtor. É a famosa ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Para conversar com a gente sobre isso, eu falo agora com a Isabel Ferreira, diretora executiva da rede ILPF. Olá, Isabel, tudo bem? Olá, que prazer estar com vocês aqui hoje. Que isso, o prazer é todo nosso. Obrigada por atender a gente aí mesmo, aí no aeroporto e tudo mais, que a gente sabe que você tá, mas separou um tempinho para estar aqui com a gente. Isabel, eu quero começar te perguntando sobre os principais benefícios da ILPF. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está assistindo a gente. Perfeito, para mim é um prazer não só falar com você, que eu já conheço e sou grande admiradora, mas também falar sobre a ILPF. Seja onde eu estiver, sempre contem comigo. Mas a ILPF, assim, eu posso até dividir as questões dos benefícios pela tríade da sustentabilidade, né? A gente tem a parte social, ambiental e econômica. Então,
Na parte social, a gente vê uma questão muito forte da adaptabilidade da tecnologia. A gente consegue implementar a tecnologia em pequenos, médios e grandes produtores. Além disso, a gente tem aumento de renda, aumento de produção. Isso gera, por conseguinte, também uma grande geração de empregos, aumento de geração de empregos dentro da produção, da propriedade, também uma redução da desigualdade social, que vem também com essa externalidade positiva. Questões ambientais até é difícil a gente elencar, né, que são tantas que o sistema traz, mas a gente tem ciclagem de nutrientes, a gente tem uma parte bem forte de bem-estar animal. A Embrapa tem um estudo bem legal sobre aumento de fertilidade também, quando tem um componente F. Quando você coloca realmente sob a sombra, a gente tem um aumento de 22% de fertilidade do rebanho. A gente tem a redução da abertura de novas áreas, isso é um grande benefício, ainda mais frente a todas essas falácias, essas narrativas criadas lá fora, né, que a gente desmata, na verdade a gente não desmata, a gente produz e preserva. E o econômico também, que a rede LPF é muito preocupada com isso, que a gente traz mais eficiência na utilização dos recursos, a gente traz um aumento de produtividade, também um aumento de renda para o produtor, e também a redução dos custos fixos, porque você vai usar dentro de um sistema integrado, então esses custos vão reduzir e os seus riscos também frente a oscilações de mercado, tanto de insumos quanto de produção, eles são muito menores também. Perfeito, então aí são benefícios aí para a produtividade, benefícios para o bem-estar animal, para o meio ambiente, são várias as coisas aí que o sistema proporciona. Então, falando especificamente sobre a inclusão do componente florestal no sistema produtivo, qual dica você daria para os produtores? Existe um passo a passo, um como começar? A primeira coisa a gente fala bastante, assim, até repetitiva, mas ILPF não é uma receita de bolo, então a gente não consegue aplicar a integração, como a gente vê nas grandes fazendas, grandes propriedades, modelos, em qualquer lugar, de qualquer forma. A gente tem que analisar bem a vocação do produtor, a gente tem que analisar também todas as características ambientais também, as vocações locais, para a gente conseguir implantar esse componente F. E aí uma grande dica que a gente sempre dá é procurar a rede LPF, a Embrapa, para que vocês não estão sozinhos nessa empreitada, isso é bem importante. E a gente sempre começa com uma área menor, a gente não vai implantar na fazenda inteira, de modo que se o produtor não concordar no futuro, a gente tenha toda a área plantada. Então a gente vai começando pequeno, mostrando os resultados. A maior preocupação, acho que do sistema é com o produtor mesmo, ver se isso cabe dentro da realidade dele e se realmente está trazendo um retorno que ele precisa. Então a gente começa pequeno, um experimento, depois vai aumentando, mas é sempre contar com a rede LPF, contar com os nossos parceiros, a gente chama parceria público-privada, então também tem as empresas, e a Embrapa, que é a nossa grande parceira associada, fundadora aqui da rede LPF. Inclusive, né, Isabel, pensando por esse viés aí do produtor, de se preocupar com o produtor, o componente florestal, ele pode trazer uma renda a mais para o produtor, pode diversificar a produção dele, né? Ela diversifica a produção, a gente fala bastante em colher florestas, né? Então a gente tem essa nova área que eles têm agora para explorar toda a parte madeira, serviços madeireiros e não madeireiros também. A gente tem alguns experimentos também com nativas, então a gente teve agora no Pará com bastante ILPF com nativas, então também tem a parte de fruticultura que pode ser explorado. Todo mundo pensa que é só eucalipto, né? A gente tem eucalipto, teca, a gente tem nativas, então é um sistema muito versátil e que a intenção realmente é diversificar a renda do produtor, para que ele não fique tão arriscado na monocultura ou talvez no investimento somente na pecuária. Então, o céu é o limite, a gente tem vários experimentos, a gente não quer fazer experimento com o produtor, a gente quer comprovar o que a gente já fez e sabe que dá certo. Bom, Isabel, muito obrigada aí pela sua participação, por ter reservado um tempo para estar aqui com a gente no Passo Extraordinário. Obrigada, parabéns pelo trabalho, é super importante até saudar também esse esforço que vocês fazem, porque a disseminação de conhecimento é o primeiro passo para a gente mudar a realidade do campo. Então, agradecer, contem comigo sempre no aeroporto ou no escritório, estou com vocês sempre, obrigada mais uma vez. Com certeza, obrigada a você, boa viagem aí, bom trabalho. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Bom, e se você aí de casa quer saber mais informações sobre sistemas integrados de produção, acessem o site do Passo Extraordinário e conheçam também a plataforma S, que reúne aí diversas iniciativas sustentáveis na pecuária. Então, com esse QR Code aqui, vocês acessam tudo isso. Ninguém melhor que os produtores para saber o valor da natureza e dos recursos naturais para a vida e para a produção rural. E é com essa consciência que um pecuarista do interior do Paraná vem investindo no reflorestamento da propriedade e alcançando ótimos resultados produtivos e sustentáveis. Confira!
Eu, durante um tempo, fiquei numa atividade urbana e nos últimos 10 anos, por coisas do destino, eu acabei voltando e assumindo a questão das propriedades aqui. Nós, aqui nessa região, somos intrusos, né? Nós viemos ocupar um espaço que a natureza tinha aqui. E ela tem nos mostrado que essa convivência, essa simbiose entre o ambiente natural, seja nas questões hídricas, seja na questão de microclima, a umidade que as florestas e as matas proporcionam, é fundamental. E eu tenho certeza que a maioria dos pecuaristas desse país entendem isso. O pecuarista não degrada, o pecuarista não é contra a natureza, não é a favor de desmatamento. Pelo contrário, a mata é nossa aliada. Então, esta simbiose, inclusive, a mata serve de conforto térmico para os animais. A gente tem na integração pecuária-floresta um aliado muito grande no período de verão. É fundamental, os animais não entram em estresse térmico, eles aumentam o ganho de peso, o conforto, é fundamental a parte de floresta. O meu pai sempre foi muito ligado nas questões de natureza e nas questões de reflorestamento. Quando ele veio para cá, ele assumiu essa propriedade que tinha sido deixada por madeireiros, então ela estava muito degradada, as espécies nativas tinham sido extraídas, todas as de valor comercial, restavam alguns poucos palmitos, que hoje são muitos por conta do reflorestamento dele de Jussara, que estão aqui, uns matos de peroba que está preservado, e ele sempre dizia que a integração do homem com a natureza e principalmente com a atividade pecuária dependia de muitas coisas, dependia do equilíbrio, mas principalmente da questão água, né? E a água é um recurso essencial para qualquer atividade e para a vida humana. E a floresta, ela é essencial para a preservação da água e das nascentes. Então ele começou a fazer a recuperação de nascentes, o aumento da proteção das áreas de mata ciliar, né? No começo com algumas espécies nativas que ele mesmo coletava semente na natureza, desenvolvia as mudas, levava para o campo, mas de uma forma bastante lenta, né? Nós sabemos que a proteção das nascentes é fundamental. A arborização e, de preferência, toda a manutenção da mata ciliar no entorno dessas nascentes é fundamental. E nós tínhamos uma área que não acontecia isso, e era uma das nossas principais nascentes. Nós decidimos o projeto de recuperação de nascentes, fizemos recuperação de várias, e essa especificamente, por ser próximo e por ter um carinho especial aqui do meu pai, nós decidimos introduzir espécies nativas, mas espécies que não são comuns na regeneração de floresta, que é a araucária. Nós estamos fazendo um reflorestamento de araucária, que é a mata principal, com outras espécies nativas, consorciada, erva mate e outras espécies, mas a pioneira hoje é a araucária. São mudas de enxertia, de precocidade, desenvolvidas pela Universidade Federal do Paraná, e que vocês vão poder ver em seguida árvores muito lindas que com certeza em poucos anos estarão produzindo frutos. Esse projeto de reflorestamento sempre existiu. O reflorestamento de araucária sempre foi uma vontade do meu pai. E nós tínhamos já prospectado e decidido fazer esse reflorestamento com araucárias. Quando a Plantar e a Corteva entraram na nossa vida, nós apresentamos essa ideia, eles compraram a ideia e nós terminamos potencializando, aumentando o tamanho do projeto e acelerando ele. Então ele vai ser muito maior do que a gente tinha planejado inicialmente. Hoje a gente tem aqui no projeto inicial, que é o projeto A, é uma área de praticamente 1 hectare no entorno da nascente. E depois atrás tem uma outra área de 3,2 hectares, que foi uma área degradada pelo fogo. O fogo de uma propriedade vizinha entrou, queimou a parte de reserva nativa de mata ciliar, e agora nós estamos recuperando com araucária, com jussara e outras espécies
alternativa. Eu espero que em breve vocês possam voltar aqui e comer pinhão produzido aqui. Que bacana, parabéns pelo belíssimo trabalho aí, Edgar. E se você quer saber mais informações sobre sustentabilidade na pecuária nacional, conheça a plataforma S da Corteva AgriScience utilizando esse QR Code aqui embaixo. Com ele, você também se conecta com a gente pelas redes sociais do Pasto Extraordinário e fica por dentro das informações mais relevantes da pecuária nacional. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Oferecimento Corteva AgriScience.